Freud escreveu um texto bastante interessante chamado Uma Neurose Demoníaca do século XVII, texto de 1923. Afinal, o próprio título já interroga o leitor, afinal, o que seria uma neurose demoníaca? Freud é convidado para um congresso de bibliófilos, ou seja, de pessoas que trabalham com biblioteca, enfim, e arquivo de documentos, e a ele é pedido sua posição, sua opinião sobre um texto específico que dizia de um sujeito chamado Heisman, que dizia ter sido confrontado com o demônio e vendido sua alma ao demônio. Freud então se espanta com o texto, lê com perspicácia as narrativas dos textos escritos pelos padres de então, e ele se dá conta de algo bastante interessante. Esse sujeito, Heisman, na verdade, era um pintor, tinha dificuldades de se sustentar financeiramente, e ele afirma ter vendido a alma ao demônio em troca de dinheiro. Dinheiro que o ajudaria, pois afinal o pai havia adoecido, havia morrido poucos anos atrás, e ele não tinha família, e ele, enfim, precisava se manter, e ele vendeu a alma ao demônio, e o demônio viria cobrar essa alma num determinado período na qual ele se aproxima de um determinado grupo de padres, de uma determinada igreja em Viena, e a narrativa é feita por um dos padres e por um escriba dos fenômenos de exorcismo e principalmente da narrativa de Heisman. Essa narrativa consiste fundamentalmente de que havia dois documentos, um escrito a pena, a caneta, em nossa época seria a caneta, e outro escrito em sangue. E ele tem apenas o documento escrito à caneta, e ele pede ajuda aos padres para conseguir esse outro documento, porque afinal o demônio viria cobrá-lo, viria cobrar sua alma em troca de dinheiro. E ele, ao ser exorcizado, ele inventa uma estratégia para surgir com esse documento, se afasta da igreja e volta com o documento, dizendo que ele havia conseguido e que a mãe de Jesus o havia ajudado, Jesus o havia repreendido, enfim, uma história bastante interessante que os leitores se deliciarão, mas o que mais importa nesse título é a posição de Freud. Freud se interroga, afinal, o demônio oferece coisas muito mais interessantes, poder, mulheres, dinheiro numa certa quantidade, ouro, mas esse rapaz, ele pede outra coisa ao demônio e ele sente que ele tem que conseguir algo para o demônio. Então Freud presta atenção nesse detalhe e se pergunta, mas afinal tem uma inversão. Resumindo, Freud parte de uma hipótese inicial de que esse demônio nada mais é do que um substituto paterno para Heisman, que se sentiu profundamente desamparado pela morte do pai e, por conseguinte, temia não conseguir, não ter habilidade nem condições de levar uma vida adulta, afinal dependia do dinheiro do pai, não conseguia ganhar seu próprio dinheiro e, de maneira bastante esperta, inventa essa história, consegue uma guarida junto aos padres, consegue ter alimentos, consegue ter onde dormir, onde viver, não precisa trabalhar e, portanto, não tem rendimentos. Freud o alcunha como um bebê eterno, desses que ficam na barra da saia da mãe por muito tempo. Inventa essa história de maneira muito criativa e Freud postula que essa já foi, aliás, um excelente exemplo de como a neurose inventa uma fantasia para se sustentar e de como o sujeito não apenas acredita nessa fantasia, mas a sustenta na relação com os outros e fundamentalmente luta com todas as suas forças para não abrir mão dela. Nesse sentido, Freud termina o texto dizendo: Heisman nada mais era do que um neurótico e, obviamente, a culpa era toda do demônio.